Se você tem patrimônio, seja ele grande ou pequeno, você já deve ter ouvido falar nesse termo em algum momento. Hoje, eu vou te explicar o que é uma holding familiar e como ela pode ser útil para você. Uma holding familiar é uma empresa criada para centralizar e administrar o patrimônio de uma família. Esse patrimônio pode incluir imóveis, ações, participações de outras empresas ou até mesmo dinheiro. E qual é o objetivo principal aqui? Facilitar a gestão desse patrimônio, permitindo uma visão mais clara e organizada dos bens. E, claro, ajudar a evitar aqueles conflitos familiares que ninguém quer. Um dos grandes motivos para constituir uma holding é o planejamento sucessório. Centralizar os bens em uma holding pode definir como será a sucessão desses bens de forma muito mais organizada, evitando processos complicados como o próprio inventário. Isso significa que, em caso de falecimento, a transmissão dos bens pode ser feita de uma maneira muito mais rápida e menos onerosa. Outro ponto muito importante é a proteção patrimonial. Quando você transfere seus bens para uma holding, ela cria uma separação entre o patrimônio pessoal e o da empresa. Isso significa que, em caso de dívidas pessoais, os bens da holding estão protegidos, o que pode ser uma grande vantagem em situações de riscos financeiros. E como fica a tributação? Eu sei que isso é uma dívida muito comum. Como ficam os tributos dentro de uma holding familiar? Bom, isso vai depender muito de cada classe de ativos. Por exemplo, imóveis, a tributação dos aluguéis, na maior parte das vezes, vai ser mais vantajosa. E implica na redução de 25% de carga efetiva para aproximadamente 14% de custo fiscal. Quanto ao lucro da venda, isso vai depender muito de casa a casa. Mas também, se for feito da maneira adequada, pode trazer uma bela economia na vida, e em comparação a fazer isso na pessoa física ou na pessoa jurídica. Além disso, a holding familiar pode gerar uma economia tributária em relação ao ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. Mas atente-se, a tributação desses rendimentos está nos holofotes do fisco, que tem travado uma verdadeira guerra para aumentar sua carga fiscal. Ao estruturar muito bem a sua holding, você pode conseguir uma redução significativa nessa carga tributária, especialmente se optar pela cessão de suas cotas ainda em vida, o que pode trazer uma estratégia bastante eficaz. Desvantagens sobre as holdings existem. Claro, nem tudo são vantagens. É importante falar também das desvantagens da holding. Quando você transfere seus bens para uma holding, pode perder alguns benefícios que a pessoa física possui. Por exemplo, na venda de um imóvel pela pessoa física, há possibilidade de isenção de IR, se o valor for usado para a compra de um outro imóvel em até 180 dias. Na holding, essa possibilidade não existe. E o lucro da venda vai ser tributado. Outro exemplo são investimentos líquidos, como ações e fundos de investimento. Quando você mantém esses ativos da pessoa física, eles podem ter isenção de IR em determinadas condições, como no caso de venda de ações de até R$ 20.000 por mês. Na holding, essa isenção não se aplica, o que pode acabar tornando uma tributação menos favorável para manter esses ativos dentro dela. Além disso, quando a gente fala de renda fixa, isenta de impostos como LCAs e LCIs, a gente perde esse benefício, estando dentro de uma estrutura de pessoa jurídica. E o que fazer com esses investimentos líquidos? Por conta dessas questões, geralmente, não recomendamos que esses investimentos líquidos sejam feitos por dentro da holding. A ideia é que a holding seja usada para ativos que realmente se beneficiam dessa estrutura, como imóveis, participações societárias de empresas, e que os investimentos líquidos continuem na pessoa física, aproveitando as isenções e os benefícios fiscais que lá estão disponíveis para isso. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante que você entenda se a holding familiar realmente faz sentido para o seu caso. Não é uma solução mágica para resolver todos os problemas patrimoniais, mas pode ser uma ferramenta extremamente poderosa quando usada da maneira correta.